Sejam bem-vindos à eletiva Escrevendo Meu Futuro. Olá pessoal, eu sou a professora Daiane, sou professora de eletiva. A eletiva que eu ministrei esse semestre, aliás, esse ano, foi Escrevendo Meu Futuro, uma disciplina voltada à área de redação para vestibular, para o Enem. E esse foi o intuito, mostrar como fazer uma redação seguindo alguns passos simples, né? Como focar na construção, na estrutura da redação, não só na estrutura, mas no recheio, né? A princípio, a eletiva era simplesmente falando do texto dissertativo, a composição, e conforme foi havendo a necessidade, nós fomos ampliando. Mediante a pandemia, houve uma mudança no roteiro e, por isso, eu precisei aprofundar ainda mais a eletiva, porque já que não ia haver a troca, né, de disciplina pelos alunos, então os alunos eles precisavam de mais elementos, então eu aprofundei na área de literatura e gramática, mostrando um pouquinho sobre alguns erros comuns dentro da perspectiva de redação, e como fazer, como preencher, como dar um recheio para esse bolo, né, que é a redação, de uma forma que eu pudesse fazer comparativos com literatura, qual era a parte ideal, quais são os textos que eu poderia fazer essa referência. E mostrar que muitas vezes não é necessário um texto tão clássico para fazer esses comparativos. A nossa finalização da disciplina de eletiva juntou tudo isso e cada aluno reproduziu sua redação, como conseguiu compreender tanto na questão da estrutura quanto na questão de conteúdo. E sendo assim, divulgo aqui o material dos alunos produzidos durante a eletiva. As aulas elas foram ministradas pelo WhatsApp, fizemos até algumas interações de videochamada, mas devido a horário, devido a algumas complicações de sistema de recurso, infelizmente não conseguimos fazer muitas. Mas fizemos uma boa interação dentro da rede social WhatsApp. Também promovi um simulado, né? Em tempo real, usando o Google Forms mesmo, e as produções foram corrigidas, eles enviavam via WhatsApp e foram corrigidas pelo WhatsApp mesmo. Dos conteúdos, os mais importantes, os elementos mais importantes foram a estrutura do texto dissertativo, o circuito fechado, né, que é importante ter esse andamento no texto, essa progressão no texto, para ter um fechamento, uma ideia de coerência e coesão legal. Os erros ortográficos, né, comuns, os pecados, né, os 10 pecados, que eu acabei realizando via TikTok, fiz alguns vídeos explicando quais eram esses erros e por que dos erros muitas vezes serem cometidos, ou porque não poderia ser daquela forma. E por fim, como eu disse nos vídeos anteriores, a gente deu o recheio, que foi trabalhando um pouquinho com leituras, com filmes, e como fazer esses comparativos, trazer esses comparativos, né, dentro de uma perspectiva que a redação pudesse ainda ser mais enriquecedora. Na aba do lado, eu vou disponibilizar algumas das ideias trabalhadas nesta eletiva. Aqui tem a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Foram trabalhados parte a parte, explicando como deve ser construída todos esses elementos, esses parágrafos, como deve ser constituído. Desde essa ideia de apresentar uma temática e a argumentação e a solução de um problema. Isso foi trabalhado durante o primeiro semestre. Ainda no primeiro semestre, dentro dessa ideia da estrutura do texto dissertativo, nós trabalhamos a ideia também de circuito fechado.
que é a ideia de que o texto ele tem uma progressão, ou seja, ele tem que ter um desenrolar, né? E que isso vai, essa ideia, a ideia do autor, né, do texto, vai desde a introdução, vai ser bem argumentada, bem fundamentada nas ideias do desenvolvimento e fechada, retomada nos parágrafos finais, no caso, a conclusão. Aqui eu disponibilizo um vídeo que eu fiz em uma série de TikToks, tá no YouTube, esse recurso, que foi intitulado Os 10 Pecados Gramaticais. Eu vou colocar aqui só um trechinho para vocês verem como é que foi esse trabalho. Os 10 pecados gramaticais nas redações, parte 2. O uso da palavra onde. Pega a dica. Palavra onde só pode ser usada para a gente identificar um lugar. Tipo, os candidatos foram a São Paulo, onde fizeram a prova. Um dos maiores erros é usar a palavra onde quando não tem lugar. Por exemplo, a amizade é algo bom na vida, onde muitos se esquecem. Ao invés de você usar onde, procure usar em que, no qual ou qual. Outra coisa. Aqui foi um trechinho para vocês verem. Para visualizar na íntegra, vocês têm a possibilidade de vir nesse Padlet ou no YouTube. Agora vamos ver os depoimentos de alguns alunos que realizaram a seletiva. Gabriela Lins. Oi, gente. Eu vim falar hoje sobre a eletiva de redação, Aprendendo a Escrever. Eu participei da eletiva, né, no terceiro ano do ensino médio, eu participei durante o ano todo. Era para ser só 6 meses, mas aí com tudo que aconteceu da pandemia, a gente ficou pelo período letivo todo. E, gente, é muito gratificante ter participado dessa eletiva, porque me ajudou bastante. Todo mundo sabe que o terceiro ano é o ano do Enem e tudo mais. Então, a gente tem que focar bastante nessa coisa de redação. E a professora Daiane me ajudou demais, demais, demais. Eu acho que eu evolui muito graças à eletiva dela. E não tenho nem palavras para expressar a gratidão que eu tenho, porque foi muito importante para mim. Foi uma coisa que eu vi que me ajudou a evoluir como estudante, né? Principalmente pro Enem. E eu me sinto mais preparada pelos ensinamentos que ela deu, por todas as dicas, por coisas que acrescentam nos nossos textos, né? E que podem ajudar a gente a tirar notas maiores nos vestibulares. Então, foi uma coisa assim que me ajudou bastante. Eu sou muito grata pela professora e pela eletiva que ela deu. Muito obrigada. Vamos ver a redação da Gabriela. Ela gravou pra gente a redação, a leitura do texto. Ela fala de educação financeira. O tema da redação é a importância dos desafios da oferta de educação financeira nas escolas. Título: Dinheiro, inimigo do brasileiro. O Brasil é um país capitalista que, de certa forma, gira em torno do dinheiro. E com isso, é de suma importância que os cidadãos brasileiros saibam lidar com o real, tanto em suas vidas particulares quanto financeiras. Como no livro Pai Rico, Pai Pobre, onde o pai rico ensina a garotos que para ser rico não se precisa ganhar muito dinheiro, mas sim saber lidar com ele. Mesmo que seja clara a importância da educação financeira para todos, o país não se preocupa em oferecer essa educação nas escolas, lugar de mais fácil acesso para esse tipo de aprendizado. Com isso, no futuro surgem problemas como a falta de empreendedores capacitados para garantir o sucesso de seus negócios e um número alto de pessoas sem controle e planejamento financeiro doméstico. O desemprego vem crescendo cada dia mais no Brasil. Com isso, as pessoas precisam buscar outras alternativas de sustento. O empreendedorismo é a que se mostra mais eficaz e a mais comum. O número de indivíduos que abrem o seu próprio negócio está se elevando. Porém, muitos desses negócios fecham suas portas em menos de 5 anos de atuação, pelo fato de não terem uma boa administração. As pessoas se veem obrigadas a empreender e muitas não sabem como administrar uma empresa, levando a mesma ao insucesso em um curto prazo, o que não ocorreria se todos tivessem o acesso à educação financeira básica nos ensinos fundamental e médio. O índice que mostra a quantidade de brasileiros que não conseguem quitar suas dívidas vem subindo. Dinheiro na mão de pessoas que não sabem fazer um planejamento e um controle financeiro acaba virando inimigo.
Dívidas acumuladas são a realidade de pessoas que muitas vezes deixam de pagar suas contas por não terem dinheiro suficiente, ou por não saberem administrar suas quantias do mês e acabarem em situações de pobreza. A educação financeira nas escolas se mostra indispensável quando a consequência da falta da oferta são expostas. Dessa forma, é necessário que a Secretaria da Educação, em conjunto com os representantes políticos de cada estado, criem projetos para levar a educação financeira para as escolas brasileiras, incluindo a matéria no currículo escolar. Ou então, pode-se trazer sempre que possível conteúdos adicionais relacionados ao assunto para os alunos e seus pais. Muito bem. Agora vejamos o depoimento e a redação. Vamos ver a primeira redação do aluno Nicolas. Ele falou um pouquinho dos efeitos dos desastres ambientais no Brasil. Brasil, país de referência em desastres ambientais. O Brasil, infelizmente, tem sido país de referência em desastres ambientais. Diante disso, aparece uma geração consciente que promove a mudança de percepção com relação à temática ambiental. Porém, esses atores ainda vivem diante de remediação ao invés da prevenção, bem como colhendo frutos de uma série de erros e decisões ambiciosas do passado. Entende-se como uma nova geração, o governo, as empresas e a população. Apesar desse grupo se atentar à consciência ambiental, muitas das vezes ainda são perdidas pela negligência, tendo como exemplo o caso de Brumadinho. Esse desastre, entre outros, já repercutiram no mundo todo e revela a falta de prevenção. De acordo com a Polícia Federal, várias inspeções e notificações de irregularidades foram feitas por engenheiros, mas não foram cumpridas pelo Vale Minerador brasileiro responsável pela barragem. Também, somente após o desastre, o Estado reforçou a fiscalização em outras barragens. Ao mesmo tempo, essa nova geração vem sentindo reflexos de uma degradação ambiental crescente e desfreada dos séculos passados, motivada desde a Revolução Industrial. Nesse sentido, a industrialização buscava apenas lucro e geração de renda, sem pensar nas medidas amenizadoras dos impactos, ocasionando a poluição atmosférica, no qual as emissões fabris ampliavam a concentração de CO2, contribuindo para o aquecimento global. Hoje, apesar do movimento verde ser bastante defendido através das convicções e decretos de campanhas, ainda se convive com a desregulação dos serviços e ecossistema do país. Em suma, o modo de pensar e agir brasileiro mudou em parte. Há uma maior consciência ecológica em relação ao futuro, mas medidas precisam ser tomadas, entre elas investimento do Estado em Big Data, o mapeamento de risco através do cruzamento de informações entre órgãos federais e estaduais de defesa civil. Essas informações servirão de base para a indenização das probabilidades. Vamos ver agora o depoimento do aluno Nicolas sobre a seletiva desde o terceiro ano. Nicolas tem 17 anos e hoje vim falar um pouco sobre a minha experiência nas aulas letivas de redação. Bom, como todo mundo sabe, mês que vem tem a prova do Enem. E como todo mundo sabe também, tem uma redação. No começo, antes de começar o curso, eu me sentia muito inseguro e muito despreparado para poder fazer essa redação. Mas durante o curso fui percebendo que eu não precisava estar com tanto medo assim, porque apesar das aulas serem muito boas, o método de ensino ser muito bom, a professora Daiane sempre deu muita disponibilidade para a gente poder estar perguntando e sempre estar esclarecendo nossas dúvidas. Então hoje, depois de terminar o curso, eu posso concluir que as aulas eletivas de redação agregaram na minha vida muito mais confiança e muito mais segurança para mim poder fazer a prova em janeiro de 2021. E essa foi a nossa letiva Escrevendo Meu Futuro. Espero que tenham gostado. Eu espero que eu possa ter contribuído para que esses alunos tenham ferramentas importantes para escreverem seu futuro.